Diz assim a palavra de Deus, Lucas 6, verso 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Leiamos agora Mateus 7, verso 24, que diz assim, visão agora de Mateus, sobre o mesmo tema. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, te agradecemos pela tua palavra. Pedimos humildemente que o Senhor nos fale pelo teu Espírito, nos conduza a toda a tua verdade, nos leve a todo o conselho de Deus, produz transformação em nós. Precisamos e pedimos a ajuda do teu Espírito. Faz isso por tua graça e em nome de Jesus. Amém. Amados, a semana passada nós falamos aqui sobre uma parábola de Jesus, a parábola de um proprietário que contratou trabalhadores, e um foi contratado a que horas da manhã mesmo? A gente está aprendendo Bíblia nessa igreja, isso é bom, né? E o último foi contratado a que horas? Você essa semana se sentiu mais um trabalhador das 6 da manhã ou das 5 da tarde? Está variando aqui, alguns do meio-dia talvez, né? Para uns você orou e Deus agiu rapidamente, você falou, opa, estou no grupo das 5 da tarde. Mas talvez você ainda esteja orando sobre algumas coisas, e eu quero encorajar você a continuar orando. Deus está com você, meu irmão. Se você está buscando a Ele, Ele vai passar com você, não tenha dúvida disso não. E hoje, eu queria vos falar também sobre uma outra parábola, porque eu humildemente quero seguir o exemplo de Jesus, porque Jesus, ele falava de coisas profundas do coração, da alma, coisas decisivas para a vida, mas ele falava a partir de coisas simples, de histórias do dia a dia. Ele ensinava, curava, pregava, mas sempre falando às pessoas assim, o reino de Deus chegou. O centro da mensagem de Jesus é que havia um reino, o reino era de Deus, e Deus estava estabelecendo esse reino, e Ele próprio era o Deus em carne e osso, o Deus em forma humana, que estava trazendo esse reino. E é por isso que Ele nos ensinou a orar, que a vontade de Deus fosse feita, assim na terra como no céu. E os capítulos que nós lemos aqui hoje, Lucas e Mateus,
eles estão contando a mesma história com ênfases um pouquinho diferentes. E Jesus estava contando essa história no conhecido Sermão do Monte. Aliás, ele termina o Sermão do Monte falando dessa parábola. E as pessoas se sentaram ao pé de um monte e Jesus estava lhes ensinando e contou essa história, a história sobre o reino de Deus. Como é que funciona o reino de Deus? O que ele veio trazer? E a gente talvez esteja perguntando hoje, mas pastor, o que é o reino de Deus? Que a gente canta tanto, que a gente fala sobre ele. O reino de Deus é uma expressão de autoridade, é uma expressão de governo de Deus. Em termos simples, o reino de Deus equivale ao domínio de Deus sobre todas as áreas da vida humana, e não só da vida humana, de todo o cosmos criados, não só desse tempo que a gente está vivendo, mas de toda a eternidade. É o domínio e o governo de Deus completo sobre todas as coisas. Mas é evidente que o reino de Deus, embora Deus seja soberano, e Deus tenha o controle da história, a gente vai perceber que a vontade de Deus não é feita plenamente ainda nesse mundo. Por exemplo, você acha que a vontade de Deus, uma criança sem estudar, jogada num farol fumando crack, você acha que isso é vontade de Deus? Não pode ser vontade de Deus. Você acha que um ser humano se prostituindo, jogado por aí, vendendo-se e comprando, você acha que isso é a vontade de Deus para o ser humano? Não é. Então, há coisas que acontecem no mundo, e ainda não são poucas, que a vontade de Deus ainda não é plena nesse mundo que a gente vive. Mas a esperança cristã é que chegará um momento em que a vontade de Deus vai acontecer assim no céu como na terra. Da mesma forma que na terra, no céu, é o que a Bíblia, o Apocalipse, vai chamar do novo céu e da nova terra. E é por isso que Jesus falou tanto desse reino. No Novo Testamento que você lê, você vai encontrar pelo menos 111 vezes Jesus falando sobre o reino de Deus. Aliás, a gente poderia ter um resumo do que Jesus pregava em Mateus 4, 23, que diz assim: percorria Jesus todas as aldeias e cidades, convocando todas as pessoas ao arrependimento para que pudessem entrar no reino de Deus. Se a gente fosse contextualizar esse versículo, qual é a nossa missão nesse mundo? Seria assim: e os discípulos de Jesus estão indo por todas as universidades, todas as empresas, todas as favelas, todos os hospitais, todos os lugares que atendem pessoas de idade, e estão chamando a todas elas para entrarem no reino de Deus, porque o reino de Deus chegou. Essa é a contextualização do que a gente poderia fazer desse versículo bíblico. Mas como é que Jesus fazia para falar dessas grandes verdades? Jesus falava de uma ovelha numa sociedade agrária. Jesus falava de uma moeda que se perdeu. Ele falava também de uma árvore que não estava dando fruto, para indicar uma vida que não dá fruto. E ele falou também de como construir a vida da gente a partir de fundamentos bem firmes. Como é que a gente constrói a vida da gente sem a gente construir em cima de uma areia movediça? Jesus falou sobre isso e falou numa parábola, que é o que a gente leu agora há pouco. E ele fala de dois tipos de pessoas. Duas pessoas que construíram uma casa. E eu queria que você me ajudasse nessa pregação. O que a gente precisa para construir uma casa? Precisa de um alicerce, o que mais que precisa? Precisa de tijolo? Cimento também? Ferro? O que mais? Tinta? O que mais que você gosta na sua casa? As mulheres vão falar assim: a cozinha bem azulejada, por favor, pastor. E o banheiro também, né? Tudo isso a gente vai imaginando que vai precisando para uma construção. Se você tem experiência com construção, você vai ver que quando começa uma construção, na verdade ela nem aparece. Porque você começa uma construção primeiro debaixo da terra. E às vezes você está trabalhando meses, até anos, e tudo que você está fazendo ninguém nem está vendo, porque você está construindo o quê?
alicerces. E tem uma fase da nossa vida que é assim: você está estudando, você está lendo, você está trabalhando, você está se esforçando, mas parece que as coisas não estão aparecendo. Mas são alicerces. Você está orando, você está jejuando, mas ninguém está vendo. Mas são alicerces. E você vai ver que vai chegar uma hora da sua vida o quanto isso vai ser importante. Amém, gente? Jesus começa a falar assim: olha, duas pessoas construíram uma casa. As duas construíram uma casa e as casas eram muito semelhantes. Quem olhava de fora falava assim: essa casa é igual a outra. Tem o mesmo jeitão, parece que tem até as mesmas medidas. Parece que externamente não tinha nada que mudasse o perfil de uma casa para outra. Mas Jesus disse que era só uma aparência que era semelhante. Porque quando foi olhada no seu interior, na sua estrutura, essas duas construções se revelavam bem diferentes. Elas pareciam iguais, mas na hora que se olha onde precisa ser olhado, elas eram diferentes. E eu fico pensando se a nossa vida não é desse jeito mesmo. Às vezes, cada um de nós, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas empresas, a gente é parecido ou não é, gente? Mas só que quando se olha dentro de cada um, é que a gente vai ver as diferenças. E Jesus disse que um construiu a sua casa, e construiu ela onde? Em cima de uma rocha. Procurou uma rocha firme e fez uma construção, pintou, deixou bonita e ficou esperando. O outro foi e construiu também uma casa bonita, bem pintada, vistosa, externamente tudo legal, mas em cima do quê? De um terreno arenoso. Enquanto as coisas estavam bem, enquanto o sol estava brilhando, enquanto não tinha enfermidade, enquanto não tinha desemprego, enquanto não tinha um problema com os filhos, enquanto não tinha nenhum problema de chateação, as duas casas estavam como? Maravilhosas. Mas só que Jesus disse que as coisas começaram a mudar. O tempo começou a mudar. E quando o tempo começa a mudar, essas duas construções vão experimentar situações bem diferentes. Jesus chamou essa parábola da parábola do homem prudente e do homem insensato. E quando ele contou essa história, ele estava ensinando como é que a gente constrói a nossa vida em cima de alicerces de verdade. E como a gente pode se enganar e construir a nossa vida sobre alicerces que às vezes nem tem um alicerce. Aliás, recentemente aqui em São Paulo desabou uma construção e trouxe prejuízos e mortes e uma série de coisas. De vez em quando no Brasil está acontecendo isso. E Jesus estava falando dessas coisas há muito tempo atrás. E eu quero com vocês relacionar o significado existencial disso para a gente. Porque tem muita vida desabando no meio de crises, porque não construiu alicerces. Tem muita gente abandonando praticamente a vida, porque na hora que chegam as provações, não tem resistência para passar por isso. E eu fico pensando aqui, quantas famílias lindas na foto. Conhece família linda na foto? Família Doriana. Aquela que aparece no comercial, todo mundo dando risada, todo mundo sem problema nenhum. E a gente acha que comprando a Doriana, a nossa família vai ficar assim, né? É o marketing. Tem famílias que elas estão assim, mas na hora que chega a primeira provação, elas desmoronam. Tem pessoas que estão construindo carreiras profissionais sólidas, estão assim construindo coisas que parecem vistosas, mas no momento que tem uma crise em alguma área da vida, desaba. Quantos casamentos que pareciam um conto de fadas, a gente olha assim e fala assim: nossa, foi feito um para o outro, olha que coisa linda isso aí. Parece até irmãos, enquanto o sol está brilhando. Enquanto está tudo no lugar, daqui a pouco chega a chuva,
chega a tempestade, chega as dificuldades da vida. Quantos sonhos ministeriais viraram pesadelo para muita gente, diante de uma compreensão equivocada de Deus. Eu estou servindo a Deus, eu estou fazendo as coisas, eu estou dando o meu melhor, porque Deus está me abençoando, porque não está me faltando as coisas. Mas chega uma hora que você dá de cara com uma crise, com um problema, aí você desaba, não lembra mais do que Deus falou, das promessas de Deus. Por quê? Porque começou a chover na sua vida. Os rios começaram a subir, os ventos começaram a soprar, e aí vai mostrar qual casa que foi construída na rocha e qual casa foi construída na areia. Diga assim comigo: Senhor, e faz eu entender essa mensagem nessa noite, e refletir como está sendo construída a minha vida. Onde eu estou construindo a minha vida? E quais são os cuidados que a gente precisa diante de uma construção? Quando olho Jesus explicando aqui, eu imagino pelo menos algumas coisas, ou 3 coisas, a gente precisa analisar numa construção. A primeira das coisas que a gente precisa analisar é, se a construção que você está fazendo, você está usando o material certo. Porque construções seguras precisam ser feitas com material certo, material de qualidade. E como são essas coisas? A edificação, ela precisa, dá para a gente construir uma casa com uma areia que você pega lá na praia de Santos, por exemplo? Por que que não dá? Porque aquele material é inadequado. Dá para a gente construir uma casa com material de 5ª categoria e depois achar que ela está segura? Aliás, tem umas coisas que acontecem aqui em Osasco e outros lugares. Você olha para algumas construções assim de 5 andares, você fala assim, só Deus para segurar esse negócio aí, né? Porque você sabe, você olha para aquilo e percebe que aquilo ali, se vir uma tempestade de verdade, provavelmente não segura. Então a primeira coisa é material certo. Quando não há material certo, a construção cai mesmo. A segunda coisa que eu aprendo é que a construção precisa ter o fundamento certo. É o alicerce correto. Tem que ter o cálculo correto do ferro, tem que ter o cálculo correto do cimento. Não dá para ser só curioso, você tem que ter um cálculo que é muito sério para a segurança, porque senão essa construção pode cair. Quem vai construir precisa pensar em quantos andares vai fazer. Dá para ficar fazendo puxadinho toda hora? Dá para fazer quantos andares você quiser? Você gastou 5 sacos de cimento só na casa, aí quer construir um prédio de 8 andares, dá para fazer isso? Não dá. Então precisa do alicerce correto. E tem uma terceira característica que eu aprendo aqui, que eu acho muito interessante. Jesus nos ensinando que, quando você está fazendo uma construção, você tem que pensar quem é que vai morar dentro dessa construção. Porque tem pessoas de todo jeito dentro de uma casa. Tem pessoas que são cuidadosas, que estão fazendo manutenção, que se a pia tem um vazamento, vai lá e já troca lá o negócio. Se tem uma pintura que não está dando certo, já vai e faz manutenção. Mas é todo mundo que é assim? Tem gente que começa a cair a porta, a mulher fala assim, bem, está caindo a porta, depois eu faço. Aí cai a porta do outro quarto. Vai lá, bem, não, amanhã eu faço. Aí estoura o cano lá da rua. Não, depois a gente faz. Cai a porta da geladeira, a televisão queima. Daqui a pouco tem mais nada funcionando na casa. E quando... Não estou profetizando não, irmão. Eu só estou pregando aqui só o texto bíblico que a gente está falando. Porque assim, uma construção precisa pensar, quem é que está morando aí dentro? Porque se você deixar fiação exposta numa casa em quem é descuidado, qual é o problema que pode dar? É esse problema mesmo, a pessoa pegar fogo, né? É preciso pensar quem está morando. E Jesus fala assim, olha, diante dessas coisas todas, de que uma casa precisa, a nossa vida também precisa. A nossa vida precisa ser construída com materiais corretos. Não pode ser fraudulento, não pode ser de 5ª categoria. A nossa vida precisa ser construída sob alicerces corretos. Não pode ser uma coisa que muda toda hora. Precisa ser uma coisa que tenha sustentação. E mais, a gente precisa
de saber quem somos nós que vamos morar nessa casa. Como é que a gente está deixando Deus nos construir a respeito disso? Então Jesus começa a ensinar 3 coisas aqui que aconteceram depois que a casa ficou pronta. E é interessante que as 2 casas ficaram prontas. As 2 casas ficaram parecidas externamente, até que começou a chover. Fala assim para quem está perto de você: pode ser que comece a chover na sua vida. E a sua construção vai ser testada. O material que você está usando. O alicerce que você fez. Segura aí. Primeiro teste. A Bíblia diz: caiu a chuva. As 2 casas estavam prontas. Do lado de fora estava tudo muito bonito. E para quem mora em cidades grandes como São Paulo, a gente sabe o que significa chuva forte, os transtornos e a destruição. E o texto vem e diz: caiu a chuva sobre a casa. E aí a construção começou a ser testada. E a primeira coisa que foi testada foi o material da casa. Que material que foi utilizado? Chegou a hora de ver se o material era de primeira qualidade ou era aquele mais baratinho que a gente foi ver lá no depósito. E estava em promoção, pastor. Só que o cimento não cola. Eu usei um Vedacity lá, estava mais baratinho na promoção, mas não veda nada também. E a construção começou a ser testada, a chuva foi aumentando. E aí a gente traz isso para a nossa vida. E a gente vê que a nossa vida vai sendo testada também. Porque chegam as crises, chegam as perdas, chegam as situações de enfermidades. E eu fico impressionado que às vezes a gente não percebe nem que essas crises estão chegando. A gente às vezes clama a Deus, canta, se entrega no louvor, na igreja, até que não chega uma enfermidade na vida da gente. Porque depois que chegou, a gente se recolhe, a gente não confia mais em Deus, a gente não acha que Deus pode curar. Chegou a chuva, meu irmão. A gente às vezes está contente com tudo que está acontecendo, até que a gente percebe que a nossa esposa não está muito contente com a gente, ou a gente não está muito contente com o esposo. Aí você fala assim: também não vou brincar mais desse negócio de ser crente, não. E aí a gente sai com aquelas desculpas de falar assim: eu preciso resolver isso primeiro. Já ouviu essa frase em algum lugar? Você começou a experimentar a chuva. Aí a gente começa a experimentar um filho que está fugindo ao controle, o desemprego que chegou, o casamento que entra em crise, os negócios que não vão bem. É nessa hora que a tempestade chega, que vai ser testado na sua vida qual é o material que você está utilizando. Diz para quem está perto de você assim: está usando coisa boa? Ou é bugiganga? Está usando refúgio? Chegou a tempestade. Pastor, o que é refúgio? O que é material de péssima qualidade? É quando a gente começou a construir a nossa vida, mas a gente, no meio da construção, a gente deixou uma mágoa lá dentro. A gente está tentando vir para Deus, mas não abandonou essa mágoa. A gente traz refúgio para a vida da gente quando a gente convive com uma desconfiança generalizada. A gente não confia no companheiro ou na companheira, não confia nos filhos, não confia na igreja, não confia em governo, não confia em nada. Então você está construindo com material que é refúgio. Quando é que a gente traz refúgio para a nossa vida? É quando a gente ainda deixou aquela sementinha de ódio lá no fundinho do coração. Você falou que perdoou, mas daqui a algum tempo, daqui a 3 anos, você falou assim: não, eu perdoei, mas se tem mais é material de refúgio. Se tem mais ou condição é porque você não perdoou. Se tem um mais ou um porém, é porque essa casa está sendo construída com material de péssima qualidade. E quando chegar a chuva e a tempestade, o que vai acontecer? Vai cair. É por isso que tem muitos casamentos que parece que se perdoaram, mas aí quando alguém pisa na bola com o outro, depois de 15 anos, o outro vai lembrar assim: eu fiz isso porque lembra 15 anos atrás o que você fez também? Material de péssima qualidade, que foi sendo construído na vida.
Pastor, como é que eu busco construir a minha vida com material de primeira qualidade? Primeira informação bíblica: tema ao Senhor, porque temer ao Senhor é o princípio da... Fala para quem está perto de você assim: quer ser inteligente? Mas sábio mesmo. Tema ao Senhor. Isso é o princípio das coisas. Esse é o primeiro material de qualidade que a gente precisa estar na nossa construção. Sabe outro material, outro tijolinho que a gente constrói? É uma coisinha fácil de fazer, que é amar pessoas. Inclusive as pessoas difíceis. Esse tijolo precisa estar na sua construção. Sabe outro material de primeira qualidade? Respeito. Se tem uma coisa que a gente está em crise hoje, com esse evento da pós-modernidade, é respeito. Porque as autoridades estão sendo questionadas. Então, os pais estão sendo devidamente respeitados? E um filho que cresce desrespeitando o pai, vai desabar essa construção depois ou não vai? Quais são os materiais de qualidade? Perdão. Se você não aprender a perdoar, a sua casa na hora da tempestade, ela vai vir para o chão. Porque o passado vai dominar você e você vai ficar lembrando. Outra material, arrependimento. A Bíblia vai ensinar que quem tem capacidade de se arrepender, sempre vai ter o favor de Deus. Porque Deus rejeita os soberbos. Mas olha que interessante: mas dá graça aos humildes, a gente que se arrepende. Humilde é gente que fala assim: errei, me desculpa, eu fiz errado, eu não fiz o meu melhor, eu usei material de quinta qualidade, eu quero substituir para material de primeira qualidade. Amém, gente? Diga assim comigo: Senhor, me ajuda a substituir tudo que é refúgio na minha vida. Material ruim quero jogar fora e construir a minha vida com material de primeira qualidade. Porque quando vir a tempestade, eu vou estar firme na rocha, em nome de Jesus. Amém, gente? Passamos pelo primeiro teste, mas vem só a chuva, conforme os ditos de Jesus aqui. O que começa a acontecer depois? Começam os rios subirem e transbordar, enchente. Aqui está o segundo teste para a casa que foi construída. Se no primeiro teste o que estava sendo testado era a qualidade do material, agora no segundo teste que está sendo feito é o alicerce que vai ser testado. Se no primeiro o cuidado era se você não estava usando refúgio, agora o segundo teste é para ver como é que você construiu aquilo que deu ou que vai dar sustentação. Diz o texto: e os rios transbordaram. Ou seja, o alicerce da casa começou a ser testado. E o nível da água começou a subir cada vez mais. E o que será que foi feito como fundamento aqui? Aí a gente vai perguntar coisas assim. Vocês que têm experiência de construção, o pastor Juvenal que já fez muita construção, a profundidade da broca é importante ou não é? Olha aí, está vendo? Fazer as chamadas sapatas com material certo é importante ou não é? Se construir um alicerce com meio metro, o que vai acontecer? Tem muita gente construindo o seu edifício, que é a sua vida, a partir do chão. Cadê o alicerce? Não tem, estou construindo a parede aqui, mas você nem fez. Não precisa não, a gente vai sentando o tijolo aqui, a partir do chão. O que vai acontecer com essa casa, gente? Pastor, como são esses alicerces na vida? Bem, a Bíblia vai dizer que um dos alicerces que a gente constrói a nossa vida é a palavra de Deus. É impressionante o número de cristãos no Brasil que não conhecem a palavra de Deus. É impressionante o que a gente está vendo as pessoas se emocionarem com aquilo que parece ser evangelho e não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. Estão construindo as suas casas em cima de coisas como prosperidade,
como sem nenhum problema na vida, a vida é um conto de fadas, vem para Deus e tudo vai dar certo, você não vai ter problema nenhum, mas estranhamente a Bíblia está dizendo que a chuva chega ou não chega, que os rios vão subir ou não vão, que os ventos vão soprar ou não vão. Os ventos só sopraram na casa, numa das casas ou nas duas? Isso é evangelho de Jesus. Qualquer coisa que não seja isso é um conto de fadas. E agora a água começa a subir. E um deles construiu a sua casa sobre um terreno que era areia pura, instável, sem profundidade. Isso representa uma vida em que não se conhece as promessas de Deus. Uma vida que você não convive com a palavra de Deus e os devocionais e oração diária. Você tem contato com Deus mais ou menos no domingo, e isso se não tiver você pensando no fantástico, ou na fazenda, ou em outras coisas que estão na sua mente. Isso vai ser uma construção superficial. Na segunda-feira, quando você dá de frente com o rio que está subindo, o que vai acontecer com a sua casa? Vai desmoronar. Pastor, o que significa a água vir subindo na Bíblia? Significa pessoas que estão sendo engolidas por uma palavrinha chamada culpa. Tem pessoas que estão convivendo com aquela frase do filme hollywoodiano: eu sei o que você fez no verão passado. Não conseguem se libertar. E a água está subindo. Toda vez que a água vai subindo, ele se lembra, não se perdoa, não se permite ser perdoado por Deus, e vai se afogando no mar da vida. As lembranças ruins de uma coisa que acontece agora, puxa lá da memória 15 coisas ruins que aconteceram lá atrás. E vai se deixando levar pelos desenganos, pelas maldições, está sendo afogado pelas lembranças de o que aconteceu há talvez alguns anos atrás. Toda vez que algo ruim acontece, tudo é trazido de novo, a água vai subindo, e se o alicerce não está bem colocado, isso vai virar um terreno arenoso, e terreno arenoso uma hora a coisa vai cair. Só que Jesus fala que o homem prudente construiu num terreno sólido como a rocha. Olha o que aconteceu. A chuva deu sobre ele, as águas subiram, os ventos sopraram, mas o que aconteceu com a edificação? Ela se manteve firme, porque foi construída onde? Sobre a rocha. Deus está construindo na minha vida e na sua vida um edifício, mas é nossa responsabilidade saber aonde está sendo construída a nossa rocha. A nossa casa, se ela está num terreno arenoso ou sobre uma rocha que é firme. Aí você diria assim: pastor, como é que eu sei que a minha vida está sendo construída sobre uma rocha? Olha o que diz o Salmo 18: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu refúgio, em quem me refugio. Amém, gente? Fala para quem está perto de você assim: como que está a sua construção? Dá uma olhada de novo, se você não está balançando, se o material está bom mesmo, e se tem alicerce aí dentro. Pastor, o senhor falou em 3 testes, passamos pelo teste da qualidade do material, agora os rios subiram e testaram alicerces. Qual é o outro alicerce? O terceiro teste é quando sopram os ventos fortes da vida. Alguém já experimentou isso aqui alguma vez na vida? Você já experimentou vento forte na sua vida? É uma morte inesperada na família que chegou, e você nem sonhava com isso. É uma crise financeira que parece que não vai ter mais fim. É problemas na criação dos filhos que você fala assim: só Deus para ter misericórdia. São os problemas que vão surgindo no trabalho com gente difícil. O vento sopra forte ou não sopra na nossa vida?
E se no começo a gente experimentou a qualidade do material, e no segundo teste, qual foi o alicerce da nossa vida, aqui está o terceiro teste, diz respeito a que tipo de gente que mora dentro dessa casa. E a gente vai ser confrontado aqui, será que é uma pessoa prevenida, que está fazendo manutenção, ou é alguém relapso, como a gente falou no começo dessa mensagem aqui, que vai quebrando, quebrando, e daqui a pouco está tudo quebrado na casa, e aí a pessoa fala assim, não, agora não dá para se consertar, que tem muita coisa quebrada. Ué, quando quebrou de uma em uma, a gente não consertou. É claro que ia chegar nessa situação. Que tipo de gente é que mora dentro dessa casa? Aí Jesus faz uma alusão, que a nossa vida também precisa de manutenção. Sabe o que a gente está fazendo aqui hoje nesse culto? Manutenção. Amém, gente? Sabe o que a gente está fazendo aqui nesse culto hoje? Colocando óleo naquelas coisas que estão meio engripando já. Isso é manutenção. A gente está dando uma pintadazinha de um cal, porque tem algumas áreas que elas vão escurecendo e ficando meio úmida, não é? A gente está consertando alguns encanamentos que começou a dar vazamento. Está vazando amor, está vazando confiança em Deus, está vazando essas coisinhas, e Deus está dando uma oportunidade da gente fazer manutenção. Amém, gente? Pergunta quem está próximo de você, como é que está a sua manutenção? Pode chamar Porto Seguro aí para te ajudar? Dos céus, claro, não é a da terra não, é dos céus. Será que está vazando coisa aí? Será que a tinta já começou a ficar escura e está na hora de trocar essa tinta? Será que precisa dar uma varrida no quintal, porque você olha assim? Será que a louça precisa ser lavada? Hã? Eu não sei vocês, mas tem duas coisas para mim, e até converso com a Giza a respeito disso numa casa, que dá uma sensação que ela está de cabeça para onde? Para baixo, né? Cabeça para baixo, de pernas para o ar. É louça suja e cama desarrumada. Não é verdade? Pode o resto estar bem, mas se essas duas coisas não tiverem sido feitas, a casa está um problema. Não é profecia não, meu irmão. Eu só estou pregando a mensagem aqui do texto bíblico. Eu vi que começou algumas acusações mútuas aqui. Não, resolve isso lá em casa depois. Resolve, e assim com passividade, com amor, com carinho, né? Mas a gente precisa de manutenção. É por isso que, quando cristãos, nós não participamos da comunhão, não ouvimos a palavra, não cantamos, não estamos nesse mesmo poder espiritual que é gerado no corpo de Cristo, se a gente não está, a gente começa a esfriar ou não começa? Olha, eu vou dar um exemplo para você. Se você falta num culto, no outro domingo você vai sentir dificuldade para vir no culto, muito mais do que no primeiro. Estou falando absurdos aqui ou não? Por causa da manutenção, a gente precisa de orar, a gente precisa de comunhão, a gente precisa receber a palavra de Deus, sob pena que você vai desanimando, aí vai falando assim, eu estou fraco. Aí tem hora que você fala, nem o fraco não sai mais. Exatamente. Aí precisa Deus falar de outras formas. Aí Deus fala de um monte de jeito diferentes. Deus usa até mula para falar com quem não está ouvindo Ele. Não, a mula não é o outro irmão não. É o bicho mesmo, né? Deus usa coisas tão diferentes. Deus usa uma crise, uma criança, um patrão, uma outra pessoa, para você acordar e falar assim, você precisa de manutenção. Você precisa de trocar esse encanamento aí de novo. Você precisa pintar de novo essa casa. Amém, gente? Deus está falando conosco hoje. Esse tipo de teste vai identificar, quando os ventos baterem, se a manutenção foi feita. Porque se a manutenção não foi feita, vai começar a cair porta. A hora que o vento soprar de verdade. Se não foi colocado óleo lá nas fechaduras, nas dobradiças, vai começar a ranger tudo.
É por isso que Deus está nos chamando hoje para fazer manutenção na nossa vida espiritual. Tem casamentos que precisam de manutenção, famílias que precisam de manutenção, dons e ministérios que precisam de manutenção. Que o Espírito Santo nos continue falando ao nosso coração. Feche os teus olhos, eu quero orar com você nessa noite. Pai, a tua palavra foi pregada nessa noite. Creio que não preciso falar mais nada. O teu Espírito já nos falou nessa noite. Pode ser que em áreas da nossa vida a gente está construindo com palha, Senhor. E a hora que o vento soprar, isso não vai ficar de pé. E nós rogamos ao grande construtor que venha e comece a substituir tudo que é frágil, tudo que é refúgio, tudo que é culpa, tudo que é ódio, tudo que é rancor. Vai jogando fora esse material que é palha e vai colocando material de primeira qualidade, Senhor. Vai colocando amor, arrependimento, temor do Senhor, desejo de servir ao Senhor, e o experimento da comunhão. Coloca esses materiais na nossa vida, Senhor, para que a gente experimente uma construção de vida, em que a hora que a chuva vier, a hora que os ventos fortes soprarem, a hora que o rio subir, nós vamos estar firmes na rocha que é Cristo. Pai, nos ajuda nessa noite, para que a gente não fique mais preso ao passado, Senhor. Que os nossos alicerces, eles não estejam construídos de forma não profunda, mas que o Senhor aprofunde a tua palavra no nosso coração. Que o Senhor aprofunde os casamentos e famílias nessa noite. Que o Senhor aprofunde os relacionamentos de amizade e companheirismo. Que o Senhor aprofunde a nossa fé, para que não seja uma fé rasa, Senhor. Porque se o vento vir e soprar e a fé for rasa, ela vai desistir no dia da angústia. E o dia mau chega para todos nós, Senhor. A tua palavra diz que nesse mundo a gente teria aflições, mas o teu chamado é para que a gente tenha bom ânimo. E bom ânimo significa deixar que Deus construa em nós alicerces profundos contra os ventos, contra a chuva e a tempestade. Senhor, que a gente possa passar nesses testes, que o nosso material seja de qualidade, que o nosso alicerce seja profundo e, sobretudo, que nós sejamos pessoas previdentes, Senhor. Que a gente faça manutenção na oração, que a gente faça a nossa manutenção jejuando para se aproximar mais de Deus. Que a gente faça a manutenção na oração e cuidado pelos nossos filhos, porque eles são heranças do Senhor. Que a gente faça a manutenção nos nossos objetivos de vida, para ver se a gente não está correndo atrás do vento, Senhor. Mas que a gente caminhe por caminhos que tragam o reino de Deus para a nossa vida e para a vida das pessoas com as quais nós alcançamos. Pai, faz dessas pessoas, desses irmãos, faz da gente uma igreja que faça manutenção espiritual todos os dias. Uma igreja que aprende a orar diariamente. Uma igreja que é apaixonada pelas Escrituras, Senhor. Uma igreja que é apaixonada por servir ao próximo. Uma igreja que é apaixonada por ser generosa. Porque fazendo assim, a gente vai estar fazendo manutenção no nosso edifício. Quando virem as chuvas fortes, nós vamos resistir, porque nós não construímos na areia, Senhor. Quando virem as enfermidades, nós vamos resistir, porque construímos em cima da rocha. Quando vierem as crises, e elas virão, nós sabemos que é uma certeza, a gente vai falar assim: eu sou casa espiritual. Jesus está fazendo em mim uma pessoa que cada vez mais se assemelha a Ele, em graça, em misericórdia, em perdão. Senhor, faz com que a gente construa a nossa vida sobre terrenos firmes como a rocha. E a rocha nós só conhecemos uma.
a rocha inabalável, que se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, Senhor. Afasta toda a palha e traz tudo para perto da gente, aquilo que glorifica o teu nome. Faz isso, Pai, para a tua glória e em nome de Jesus. Amém, amém e amém.